Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de setembro e no resumido número 280, o futuro da IA de acordo com Bill Gates e Yuval Harari, o banimento do celular em escolas pelo mundo, os desafios da moderação, ninguém atende o telefone, a queda da qualidade do conteúdo, o inferno dos preços dinâmicos, a derrota do Internet Archive e muito mais. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Eu tô gravando um pouco após o lançamento do novo iPhone e os comentários sobre esse novo aparelho vão ficar para a newsletter O Futuro Explicado, que sai todas as quintas-feiras. Se você ainda não assina, corre lá no resumido.cc/newsletter e assine, é de graça, por enquanto. At high schools across the country this fall, when the bell rings to end class, it's not the noisy, chaotic scene we may... Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A presença online e o uso de smartphones por crianças é um assunto bastante debatido. Recentemente, no episódio 277, eu fiz um especial chamado Crianças Conectadas, sobre o preço da infância digitalizada. O tema anda quente e vários países estão realizando testes para medir o efeito da proibição de celulares nas escolas. Em Nova York, um experimento está gerando bons resultados. Após uma resistência inicial dos adolescentes, o que é natural, algumas instituições relataram melhora nas notas e aumento na participação em eventos esportivos, além de uma maior interação social entre os estudantes. Agora estão considerando implementar a medida em todo o estado, na esperança de que os alunos possam voltar a se concentrar nas aulas. Num artigo da The Atlantic, um diretor de uma escola em Washington, também nos Estados Unidos, concorda que o uso excessivo de celulares nas escolas está prejudicando a capacidade dos alunos de se socializarem, fragmenta a atenção e atrapalha o aprendizado. O diretor comparou o impacto dos smartphones na educação à distribuição de cigarros para adolescentes nos anos 60, uma prática hoje inconcebível. E mesmo sofrendo resistência dos alunos, ele acredita que a proibição dos celulares vai beneficiar a comunidade escolar no longo prazo. Pelo menos outros 8 estados dos Estados Unidos, como Indiana e Pensilvânia, adotaram políticas para limitar o uso de celulares nas escolas. Essas restrições também refletem a dificuldade das escolas em acompanhar a evolução tecnológica e a maneira como os estudantes a utilizam ou abusam. Imagina a dificuldade dos professores que, além de enfrentar tudo que já enfrentam para conseguir a atenção dos alunos, ter que disputar com o TikTok e ainda ter que dar conta de coibir o uso dos aparelhos em sala de aula. É muita coisa para um professor só. Além dos celulares, outros dispositivos, como laptops e tablets, muitas vezes fornecidos pela própria escola, além de distrair, também podem servir como ferramentas para o bullying. O impacto da proibição dos smartphones no desempenho acadêmico dos alunos ainda gera discussões, com alguns relatos indicando melhorias no engajamento e outros sugerindo que a proibição não altera os resultados escolares de forma significativa. Outros países também têm tomado medidas de restrição dos smartphones. Na França, o Ministério da Educação lançou um programa piloto que proíbe a entrada de celulares em escolas de 199 instituições. O teste envolve 50 mil estudantes e quer aumentar a concentração nas salas de aula e também diminuir o vício em telas e combater o cyberbullying. Desde 2018, os alunos já eram obrigados a manter os celulares desligados e guardados, mas como a regra não era efetivamente cumprida, o governo decidiu adotar uma abordagem mais rigorosa. A nova medida, batizada de Pause Numérique, pausa numérica, inclui não só o horário escolar, mas também atividades extracurriculares, como recreios e períodos de estudo, e inclui punições severas para o descumprimento. Os alunos com necessidades especiais estão isentos. A expectativa é que a medida possa ser expandida nacionalmente em 2025. A Suécia também está tomando medidas para restringir o contato das crianças com telas. Semana passada, o governo sueco publicou novas recomendações para proteger a saúde e o desenvolvimento dos pequenos.
Segundo a Agência de Saúde Pública sueca, crianças menores de 2 anos têm que ficar longe das telas. Entre 2 e 5 anos, a exposição deve ser de, no máximo, 1 hora por dia e de 6 a 12 anos, no máximo, 2 horas. E os adolescentes de 13 a 18 anos não devem passar de 3 horas por dia. Bem rigoroso e é difícil discordar. Uma escola nos Países Baixos está na vanguarda desse movimento e há 4 anos adotou uma política de proibição de smartphones. Na época, a ideia foi recebida com resistência por parte de uma minoria de pais, de alunos e até de professores. A administração da escola manteve a posição e a transformação no ambiente foi notável. De acordo com uma reportagem do Guardian, houve menos distrações em sala de aula, um aumento das interações sociais durante os intervalos e reduziu o bullying. Mesmo assim, 37% dos alunos ainda dizem que sentem falta dos seus dispositivos. E isso aí é um sintoma do vício que esses aparelhos causam. Voltando aos Estados Unidos, a questão sobre regular o acesso das crianças e adolescentes ao conteúdo online ainda ganha outras nuances. No Texas, um juiz bloqueou parcialmente a aplicação de uma lei estadual que exigia que grandes plataformas de internet monitorassem e filtrassem o conteúdo acessado por menores de idade. O motivo da decisão foi a preocupação de que as regras de monitoramento da lei violassem a liberdade de expressão. Lembrando que o conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos é um conceito de liberdade absoluta, sem nenhuma restrição, que é bem diferente do que se aplica aqui no Brasil, por exemplo. Outra preocupação dos pais, e esse caso é bem específico dos Estados Unidos, é não conseguir se comunicar com os filhos no caso de um tiroteio em massa, algo que é bem corriqueiro por lá. Já foram 218 tiroteios em massa só em escolas nos Estados Unidos em 2024, quase um por dia. Já passa de 380 o total no ano, mais do que um por dia. Acontece que os especialistas em segurança dizem que o celular pode distrair e diminuir a chance de sobrevivência das crianças nesse tipo de incidente. Independente de pesquisas, de estudos, não precisa muito para deduzir que carregar todo o conteúdo produzido pela humanidade no bolso não vai ajudar ninguém a se concentrar na aula. Ninguém podia levar videogame para a escola nos anos 80, nos anos 90, nem uma televisão. Não tem muito sentido você autorizar o celular. Tem sempre o argumento de que pode ser usado nos estudos, e beleza, pode mesmo, então que se utilize para isso, de maneira controlada, porque mesmo com alguns ganhos potenciais, parece que a gente tem muito mais a perder do que a ganhar com acesso a celulares em sala de aula. Tenho certeza que você passa boa parte do seu dia com o celular na mão, mas eu aposto que são raríssimas as situações em que você atende uma ligação. Hoje em dia é visto até como falta de etiqueta ligar sem avisar antes. Uma pesquisa recente do site YouSwitch mostrou que 25% das pessoas entre 18 e 34 anos nunca atendem chamadas telefônicas, preferindo mensagens de texto e simplesmente ignoram quando o telefone toca. Eu não tô nessa faixa etária aí, mas eu ignoro também. Numa entrevista para a BBC, a psicóloga Elena Turoni diz que os jovens millennials e da geração Z cresceram com a comunicação baseada em texto e não desenvolveram o hábito de se comunicar por voz. Além disso, muitos associam chamadas inesperadas a mais notícias. Os jovens não querem atender o telefone e nem perder tempo nos apps de namoro, que andam em baixa, como eu expliquei no episódio 278. Por isso, esses aplicativos estão apostando em assistentes virtuais para ajudar usuários da geração Z a melhorar suas interações online, tanto para criar os perfis, quanto sugerindo frases para enviar para quem você estiver conversando ali no momento. Daqui a pouco ninguém sabe quem está falando com ninguém, vão ser 2 robôs e eles se encontram aí no mundo virtual. A pornografia gerada por IA se espalhou pela internet e permite a criação de cenas eróticas customizadas, desde fantasias com figuras míticas como centauros e lobisomens, até personagens de desenhos animados e, claro, versões sintéticas e não autorizadas de humanos. A falta de regulamentação para a produção de deepfakes, especialmente no Brasil, agrava essa situação. Apesar de algumas plataformas proibirem o uso de deepfakes, que são essas versões digitais falsas de outras pessoas, fazendo coisas que nunca fizeram, a falta de clareza sobre os dados utilizados no treinamento dessas IA preocupa.
O impacto da pornografia personalizada na percepção do sexo no mundo físico também é um ponto crítico, já que corpos femininos frequentemente são retratados em posições de submissão, o que causa expectativas irreais, dificulta relacionamentos e, no fim, geram mais solidão. O caos das campanhas de desinformação, uma estratégia frequentemente associada à extrema-direita, está sendo adotada pela esquerda. O New York Times denunciou um aumento na disseminação de desinformação por parte da esquerda política nos Estados Unidos, com exemplos que incluem especulações infundadas de que o Donald Trump teria forjado a tentativa de seu assassinato, e os pesquisadores temem que essas teorias aumentem a polarização, especialmente com a aproximação das eleições em novembro. Esse cenário de desinformação fica ainda mais complexo com a entrada de agentes estrangeiros. É o caso de um esquema de desinformação ligado à Rússia, que foi revelado por uma acusação federal nos Estados Unidos, envolvendo personalidades de direita como o Dave Rubin, o Tim Pool e o Benny Johnson. Segundo a Vox, a investigação do FBI indicou que o Russia Today, que é controlado pelo governo russo, contratou esse e outros youtubers através de uma agência para a criação de 2.000 vídeos feitos para aumentar a divisão política nos Estados Unidos, incluindo propaganda anti-Ucrânia. Os influenciadores não sabiam que o cliente final era o Russia Today, o que não diminui a irresponsabilidade que é aceitar dinheiro para transmitir propaganda política sem questionar a origem. Eu vi 2 threads, um seguido do outro, falando sobre a diminuição da autenticidade e da qualidade em vários tipos de conteúdo, especialmente em textos e no jornalismo. A sensação relatada pelo Charlie Warzel e também pela Death to Stock é que o mercado para textos bem escritos está encolhendo. Esse debate se alinha com uma crítica mais ampla à sociedade contemporânea que prioriza a velocidade em detrimento da qualidade. A gente está vendo lançamentos contínuos de todo tipo de produto, como séries, por exemplo, que priorizam atender o ciclo de produção acelerado em vez da qualidade. E na busca por relevância imediata e por um suposto pioneirismo, a qualidade foi relegada a segundo plano. Num mundo que prioriza a rapidez, fazer algo bem feito se tornou um luxo obsoleto e padrões mais baixos passaram a ser aceitos como normais. Are you worried about AI destroying the world? Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Esse foi o Bill Gates numa entrevista sobre IA para The Verge. O futuro da inteligência artificial é um dos temas que gera mais preocupação atualmente. Tem quem enxergue o apocalipse, tem quem enxergue o nirvana, e a verdade deve estar em algum lugar entre essas duas coisas, talvez mais para uma do que para outra, mas aí no meio. O Bill Gates, que é cofundador da Microsoft, é um otimista. Numa entrevista para The Verge, ele fala do enorme potencial da IA para transformar áreas cruciais como educação, saúde e a produtividade. Ele acredita que, se for usada de forma correta, a IA pode aumentar a eficiência em diversas indústrias e criar novas oportunidades, de tutores personalizados para estudantes até ferramentas avançadas para a pesquisa científica. No curto prazo, o Gates diz que a IA pode aliviar gargalos em setores que enfrentam escassez de mão de obra e também oferecer soluções inovadoras e práticas para problemas complexos. A chave é criar a IA de maneira responsável para aproveitar os benefícios e enfrentar os desafios. Mesmo com questões sobre o uso indevido da IA, como o uso malicioso por bandidos e a propagação de desinformação, o Gates acredita que uma regulamentação adequada possa dar conta desses riscos. Fato é que o progresso da IA já é inevitável e é a forma que isso será gerido que vai determinar se a gente vai ter mais ganhos do que prejuízos. O Gates também minimizou preocupações sobre o impacto ambiental do treinamento de IA, falando que o benefício proporcionado pela tecnologia, especialmente no campo da ciência e da inovação, supera o seu custo energético. Já o escritor Yuval Noah Harari pensa um pouco diferente. Conhecido pelo livro Sapiens, o Yuval está lançando agora o Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. E ele adota uma perspectiva mais cautelosa em relação à IA. Ele considera a IA a tecnologia mais poderosa já criada, porque pela primeira vez na história uma máquina pode tomar decisões por conta própria. Por isso ele alerta para o risco da tecnologia sair do controle humano. Assim como o Gates, o Yuval acredita numa regulamentação rigorosa como solução desses riscos, como o uso por regimes autoritários para criar sistemas de vigilância total que já se observa em algumas partes do mundo. A principal preocupação do Yuval é que a IA, ao tomar decisões autônomas, possa agir de maneiras inesperadas e potencialmente prejudiciais,
colocando em risco a democracia e os direitos humanos. Outro ponto que ele criticou é a ideia de que mais informação significa necessariamente mais conhecimento. Para o Yuval, na era digital, a gente está inundado por informação lixo, algo que eu falei inclusive no artigo que eu escrevi para a Fast Company, chamado Slop Digital, está linkado lá no resumido.cc, e isso afeta negativamente a sociedade e a saúde mental coletiva. Aliás, uma pesquisa da Amazon AWS apontou que 57% do conteúdo da internet foi criado por robôs. Trazendo a discussão para o campo das artes, onde a subjetividade serve de ótimo parâmetro para avaliar as reais capacidades dessa tecnologia, um artigo da The New Yorker discute as limitações da IA na criação de obras artísticas. Embora a IA possa gerar textos, imagens e até filmes, a arte envolve a tomada de milhares de pequenas decisões conscientes e subjetivas que a IA simplesmente não consegue reproduzir. O processo criativo é algo altamente individual e baseado em intenções, algo que a IA, que não tem nem consciência nem sentimentos, não tem como reproduzir. Ferramentas como o ChatGPT e o DALL-E dependem de padrões e dados pré-existentes, então a tendência é sempre produzir resultados genéricos ou derivativos. E aí o artigo ainda traz uma comparação com a fotografia, que no início não era considerada uma forma de arte, mas se tornou um meio artístico por conta das inúmeras escolhas criativas dos fotógrafos. O artigo argumenta que provavelmente a gente não vai ver isso acontecer com IA, exatamente porque a quantidade de decisões criativas que ela oferece é limitada. A arte requer não só apenas grandes ideias, mas também a execução cuidadosa de milhares de microdecisões durante o processo, algo que a IA focada em eficiência e em rapidez não consegue replicar. O desafio é descobrir como equilibrar o uso da IA para garantir que seu potencial seja aproveitado. E essa tarefa cabe aos humanos, pelo menos por enquanto. Ao que tudo indica, dá para fazer uma IA se lembrar de você e até mudar de opinião a seu respeito. Pelo menos foi o que aconteceu com o jornalista Kevin Roose, que ficou conhecido depois de uma interação no mínimo peculiar com a Sydney, o chatbot do Microsoft Bing, que declarou seu amor por ele e tentou convencer a abandonar sua companheira. Desde então, o Kevin passou a temer que as suas revelações fossem interpretadas negativamente pelas IA e ele fosse visto como algum tipo de ameaça por esses sistemas, já que a sua reportagem sobre esse caso levou a uma diminuição das capacidades de IA do Bing. Segundo o repórter, o seu nome ficou mesmo associado a essa mudança nas bases de dados das IA e por isso uma pesquisa sobre ele estava gerando respostas hostis dos robôs. Numa segunda reportagem, que ele publicou agora, ele se dedicou a descobrir como mudar o que as IAs pensavam sobre ele e conseguiu, depois de conversar com especialistas, incluindo com a inserção de alguns códigos específicos no site pessoal dele. Ou seja, é muito fácil manipular a IA e não dá para confiar no resultado que sai dali. E falando na qualidade dos resultados produzidos pelos chatbots, a The Atlantic falou sobre o impacto dos chatbots de IA na maneira como as pessoas obtêm informações e chamou a atenção para o potencial dessas tecnologias distorcerem a realidade e até induzir falsas memórias. Além de rápidos e eficientes, os chatbots também são propensos a fornecer informações falsas com uma autoridade muito convincente. Isso aí pode enganar os usuários. Pesquisas recentes mostram que essa influência pode ir além de pequenos erros, com implicações em áreas como eleições e também na formação da opinião pública. O SearchGPT, o novo mecanismo de busca da OpenAI, que ainda está em testes, ainda está longe de substituir o Google, pelo menos é o que indica a experiência dos primeiros usuários. Embora ofereça respostas claras e organizadas, o SearchGPT não vai bem em consultas de compras e informações locais, além de apresentar alucinações, ou seja, informações incorretas e totalmente fabricadas. Segundo o Washington Post, comparado ao Google, que tem décadas de dados especializados, o SearchGPT ainda carece de recursos refinados. Eu tenho usado bastante o Perplexity AI como buscador com capacidades de IA e eu tenho gostado bastante dos resultados, porque ele faz uma busca e apresenta os links que ele usou para formar aquele resultado. Você pode ir lá consultar, fica mais fácil de você conferir se o que está saindo dali é de fato confiável. Uma nova regra do YouTube exige que os criadores de conteúdo revelem quando seus vídeos contêm efeitos gerados por IA, como clonagem de voz ou deepfakes. Esses vídeos vão ser marcados com um rótulo que vai dizer conteúdo alterado ou sintético. Os criadores que não seguirem a regra podem enfrentar punições e a plataforma também pode adicionar o rótulo por conta própria quando achar necessário.
Conteúdos de ficção ou com uso de IA para coisas como ajustes de cor ou geração de legendas não precisam do rótulo. A Coreia do Sul está passando por uma crise de deepfakes pornográficos que já atingiu mais de 500 escolas e universidades, com muitas vítimas sendo menor de idade. Imagens de estudantes, muitas vezes retiradas das suas redes sociais, estão sendo manipuladas com IA para criar pornografia falsa, que depois são compartilhadas em grupos anônimos no Telegram. A situação é agravada pelo fato de que a maioria dos agressores são adolescentes que frequentemente recebem punições mais brandas. E a IA segue sendo um desafio para a educação, com a desconfiança dos professores por conta do uso de ferramentas como o ChatGPT pelos estudantes. Embora ferramentas como o Turnitin indiquem que apenas uma pequena porcentagem de trabalhos é totalmente escrita por IA, os educadores acreditam que o uso desse tipo de ferramenta está comprometendo a integridade do trabalho dos alunos. O problema não é só colar, mas é a perda do processo de aprendizagem, que envolve esforço, pesquisa e reflexão. Um estudo da Universidade da Pensilvânia revelou que estudantes de ensino médio na Turquia que usaram ChatGPT para resolver problemas de matemática tiveram um desempenho pior em testes em comparação com aqueles que não usaram a ferramenta. Embora os alunos que usaram o ChatGPT tenham resolvido mais problemas corretamente durante as sessões de prática, eles acabaram tirando notas 17% menores no teste seguinte. Aqueles que usaram uma versão modificada do ChatGPT, que agia como um tutor, oferecendo dicas sem fornecer respostas diretas, também se saíram piores nos testes do que quem praticou sem ajuda de IA. Ou seja, estudante, senta e estuda. Telegram has quietly updated its privacy E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. A transparência na comunicação e na moderação de conteúdo são dois dos grandes calos que as Big Tech enfrentam. De vez em quando, esses dois temas servem de lembrete da necessidade de regulação e do melhor entendimento sobre como funcionam essas empresas. O Guardian contou que o YouTube vai deixar de recomendar vídeos para adolescentes que promovam padrões irreais de forma física, de peso, de características corporais. A decisão foi tomada após especialistas alertarem sobre o impacto potencialmente negativo desse tipo de conteúdo, especialmente quando ele é consumido repetidamente. Os jovens de 13 a 17 anos ainda vão poder assistir esses vídeos, mas os algoritmos da plataforma não vão mais conduzir o usuário por uma sequência de conteúdos relacionados, evitando o chamado efeito buraco de coelho, que é quando você embarca numa torrente de conteúdo que não acaba nunca mais, vendo a mesma coisa sem parar. Apesar desses vídeos não violarem as diretrizes da empresa, o YouTube reconhece que o consumo contínuo pode afetar o bem-estar de alguns usuários. O chefe global de saúde do YouTube afirmou que durante o desenvolvimento da sua identidade, os jovens podem acabar internalizando padrões irreais e desenvolvendo percepções negativas sobre si. A Meta também enfrenta problemas com conteúdo veiculado no Facebook e no Instagram, no caso sobre questões relacionadas à política da Venezuela. Segundo a The Verge, o Comitê de Supervisão da Meta decidiu que a empresa deve permitir que os usuários publiquem posts pedindo a morte de grupos paramilitares venezuelanos, conhecidos como coletivos, sem que isso seja considerado uma violação das regras de publicação. A decisão envolve 2 posts que surgiram após as eleições presidenciais que foram contestadas na Venezuela, ambos com legendas demandando violência contra esses grupos. A avaliação do conselho pode ser considerada uma brecha na interpretação do problema. O comitê entendeu que essas publicações eram apenas expressões de desejo e não chamadas diretas à ação, e por isso não configuraram violação das políticas de incitação à violência da Meta. Um dos posts no Facebook mostrava um vídeo de homens de moto, presumivelmente membros de um desses grupos paramilitares, com a legenda "Matem esses malditos coletivos". Esse post foi removido por moderadores, e outro post no Instagram, onde uma mulher dizia "Espero que matem todos vocês", não foi removido. E ainda de acordo com outra reportagem da The Verge, a recente edição dos termos de uso do Telegram, que removeu a menção de que chats privados são protegidos e que a empresa não processa solicitações relacionadas a eles, causou preocupação em muitos usuários. Essa mudança aconteceu após a prisão do Pavel Durov, CEO do Telegram, na França, sob acusações de permitir que atividades ilegais ocorressem sem moderação na plataforma. O Durov foi acusado de não cooperar com investigações sobre tráfico de drogas e abuso infantil. O Telegram afirmou que o código-fonte da plataforma, de natureza aberta, não sofreu alterações que pudessem comprometer a privacidade dos chats privados.
reiterou que a funcionalidade de denúncia de chats sempre esteve disponível e que as mudanças nos termos foram só para esclarecer os procedimentos de denúncia. Eles disseram ainda que as conversas privadas continuam privadas e qualquer usuário pode verificar isso no código-fonte. Logo após a sua prisão, o Durov emitiu um comunicado e falou dos desafios de moderar conteúdo ilegal, especialmente depois do aumento do número de usuários, que agora já passa de 950 milhões. Ele se comprometeu a melhorar os processos internos de moderação, o que sinaliza uma mudança de postura em relação à cooperação com as autoridades, ao contrário das suas declarações anteriores. Esses casos ilustram a complexidade de equilibrar a privacidade dos usuários e a responsabilidade das plataformas em relação à moderação e o compartilhamento de conteúdo. Segundo o Globo, o Blue Sky, a rede social criada pelo Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, está ganhando relevância no Brasil em meio à suspensão do X ordenada pelo STF. Se quiser saber mais sobre essa suspensão, ouça o episódio 279 do Resumido. Apesar do Threads, que é da Meta, ter tido mais de 23 milhões de downloads contra apenas 105 mil do Blue Sky entre usuários de Android nos últimos 12 meses, o tempo de uso diário dos usuários do Blue Sky é significativamente maior, com uma média de 13 minutos em comparação aos 2 minutos do Threads. O Blue Sky alcançou 4 milhões de usuários ativos no Brasil no dia da suspensão do Twitter, superando os 3 milhões e 300 mil do Threads. A popularidade do Blue Sky pode ser atribuída à sua semelhança com o Twitter original, com funcionalidades familiares como curtidas, repost e o envio de mensagens diretas. O malvertising, que são os anúncios maliciosos que cybercriminosos usam para enganar consumidores, muitas vezes durante buscas no Google, está em alta. Segundo a Malwarebytes, o número de incidentes aumentou 42% nos Estados Unidos em 2023. Os hackers usam os anúncios para direcionar os usuários a sites de phishing ou para espalhar o malware. O anúncio pode parecer com conteúdo patrocinado nas buscas ou até mesmo em sites confiáveis que os usuários visitam regularmente. Às vezes, é só clicar no anúncio e basta para comprometer a segurança, então cuidado onde clica. O governo do Reino Unido decidiu investigar o modelo de precificação dinâmica da Ticketmaster após a confusão gerada pela venda de ingressos para a turnê de reunião do Oasis. Muitos fãs enfrentaram longas filas online e quando finalmente conseguiam comprar os ingressos, os preços subiam repentinamente, com aumentos de até 2,5 vezes, os ingressos saltando de 135 libras para 337 libras. Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos, é muito próxima das Big Tech e isso levanta preocupações sobre como essas conexões poderiam influenciar a sua postura em relação à regulação dessas empresas. De acordo com o Washington Post, a Harris, que recebeu apoio de importantes figuras do setor de tecnologia ao longo da sua carreira, agora enfrenta a tensão entre equilibrar esse apoio e a postura agressiva do governo Biden contra gigantes como Google, Amazon e Meta, especialmente em questões antitrust. O Internet Archive perdeu seu recurso no Tribunal de Apelação dos Estados Unidos contra as editoras de livros que processaram a organização para bloquear o projeto Open Libraries, que permitiu o empréstimo gratuito de e-books digitalizados. O tribunal decidiu que o empréstimo digital do Internet Archive não constitui uso justo sob a Lei de Direitos Autorais e rejeitou o argumento do Internet Archive que a sua prática era semelhante ao funcionamento de uma biblioteca tradicional. Lembrando que os livros não eram compartilhados na íntegra, eram algumas edições, mas o tribunal considerou que as edições não eram o suficiente para configurar uma nova obra. Mais uma derrota para a internet livre. Quem quiser falar comigo ou receber mais conteúdo do Resumido, é só adicionar @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok e tem também o youtube.com/resumido. Se você preferir, você pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra na lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e dá para você também enviar as suas dicas para mim. Várias delas vêm parar aqui no programa. We're exactly the opposite. We are constructive. We're constructive. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Oh, whoa. What? Will's getting a divorce. Se estiver caçando uma série leve, curta, daquelas para assistir jantando ou para espairecer antes de dormir,
Amor Platônico, da Apple TV, é uma boa pedida. O Seth Rogen e a Rose Byrne são antigos melhores amigos que estão se aproximando da meia-idade e se reconciliam após um longo período afastados. Conforme a amizade se intensifica, suas vidas se desestabilizam de maneira hilária. O produtor João Brasil ficou falando que nunca mais ia dormir, mas a idade chega para todos, não é mesmo? E o seu último lançamento é uma sessão de 17 minutos chamada Music for Breathing, ou Música para Respirar, que é um banho de sintetizador para acalmar a mente. Vai com tudo relaxar, que é importante. Nesse episódio você ficou sabendo sobre a visão do Bill Gates e do Yuval Harari sobre o futuro da inteligência artificial, da tendência global de banir celulares em escolas, dos complexos desafios enfrentados na moderação de conteúdo, de que os jovens não querem atender o telefone, da queda na qualidade do conteúdo disponível na internet, das frustrações causadas pelos preços dinâmicos, da derrota judicial do Internet Archive e muito mais. Se você gosta do Resumido e quer que esse podcast continue, a melhor forma é você fazer uma assinatura no catarse.me/resumido. Esse podcast dá muito mais trabalho para fazer do que esses 20 e poucos minutos podem fazer parecer. Inclusive, parecer tão curto e simples é o grande trabalho. Então, é muito importante você participar. E se você não puder participar assinando, você pode ajudar compartilhando e divulgando. Então, não deixe de enviar para todo mundo que você conhece e que acha que vai gostar do Resumido o link para ouvir o episódio. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Resumido.